a sequência da aula. Vamos retomando aqui a sequência da aula. Nós estamos falando sobre os aspectos da historicidade, estamos falando sobre as questões da autoria. Quem é autor da própria história? E aqui muitas reflexões que a gente pode fazer com a nossa própria vida. Nós estamos mostrando aqui no caso clínico, então, como que essa pessoa, como que ela foi lidando com essas... Eu vou te deixar aqui no mudo, aí na hora de falar, daí é só apertar aí no microfone. Tá bem? Então, vamos lá. A autoria, então, como nós estávamos vendo, para este caso clínico em específico, a vida dela foi bastante definida pelo pai, e hoje, ela, aos 40 anos, ela chega e percebe o quanto, através do trabalho, através da historicidade, ela percebe o quanto o pai interferia nesse processo. Outra parte aqui que é importante dessa historicidade. Bem, essa parte eu vou deixar fora, tá? Vou deixar para a gente trabalhar em outro momento. Mas, enfim, hoje, essa pessoa percebeu, né? Ela olhou para a própria vida, ela viu o quanto isso estava interferindo, o quanto esses conceitos que o pai trazia, eles, alguns não tinham a ver com ela, alguns tinham a ver com ela, e ela carrega isso, está tudo bem, mas alguns conflitaram demais. Então, por exemplo, essa questão dos relacionamentos conflitou muito. Eu não vou trazer aqui os detalhes desses conflitos, mas ela teve assim conflitos enormes com essa área. Ficava naquela briga interna entre aquilo que o pai queria, ela amando muito esse pai, sendo o ídolo dela, querendo agradar esse pai, querendo atender o que esse pai queria. Então, isso, como destacou o professor Sidney, está lá no tópico 1, né? Um peso subjetivo muito grande desse tópico 1. E aquilo que ela queria, aquilo que ela enxergava da relação, aquilo que a existência dela gostaria para aqueles pontos da vida. Então, com 14 anos, ela ainda, primeiro, ela não queria nem muito assim namorar, não tinha muito esse interesse. O pai estava estimulando isso a acontecer, da forma dele, como explicamos antes. E essa parte foi bastante conflituosa para essa partilhante. Ok. Como lidar com isso, então, do ponto de vista aqui da historicidade, da autoria, como é que a gente faz quando há essas questões? Por exemplo, agora, que essa pessoa nos diz assim, quero ser autora da minha própria vida. Ela percebe o quanto há essa interferência. E ela diz, eu quero escrever a própria vida. Aqui tem alguns questionamentos que são interessantes da gente fazer antes de seguirmos a aula. Tá bem? Por que é interessante? Que até então parece que, não, todo mundo, as pessoas, todos nós temos que ter a autoria, temos que pegar a caneta, escrever a nossa história e tudo mais. Mas acontece que alguns são péssimos escritores existenciais. Tem pessoas que, olha, tem que dar, hoje tem que tirar o chapéu, tem que agradecer todos os dias por ter alguém que escreve essa história de vida para ela. Tem pessoas que são, elas são muito coadjuvantes da própria vida. Quem escreve isso, às vezes é uma pessoa muito próxima, às vezes é... Olha, tem um caso que quem escreveu a vida foram os filhos. Impressionante, como os filhos escreveram a vida para uma mãe. O que a mãe ia fazer, o que a mãe
tudo. Ela viveu em função desses filhos há muitos e muitos e muitos anos. Aí depois teve uma certa dificuldade quando os filhos todos se foram, e aí ela se viu sozinha para ter que dar continuidade na própria vida, depois de ter entregue isso para os próprios filhos. Bem, maus escritores existenciais. Nossa, como tem. E como é que a gente sabe disso? Sempre, sempre na historicidade. A gente vai lá e vai olhar o que é que foi escrito por quem. Por exemplo, às vezes, como é que a gente sabe disso? Pelas mudanças no que nós chamamos de dados divisórios, pelas mudanças, vamos dizer, mais bruscas, mais significativas na vida de uma pessoa. Durante a história de vida dela, tem momentos assim onde as coisas mudam muito, modificam demais. E a partir de um certo ponto ela começa a vivenciar outras coisas. Às vezes, quando há esse encontro de uma pessoa com outra e essa pessoa que chega é ela que escreve a história de vida, tem pessoas assim que, olha, a partir do momento que elas entregaram a caneta para alguém escrever, a vida dela simplesmente foi muito melhor, foi maravilhosa, foi mais interessante, foi mais condizente com ela mesma do que anteriormente quando ela mesma escrevia, porque ela tomava decisões, às vezes, que não tinham nada a ver com ela. Às vezes ela queria fazer um caminho, forçava o caminho e fazia maior bagunça dentro da vida dela. Vamos dizer que essa partilhante que nós estamos aqui fazendo esse estudo de caso, vamos dizer assim, o que é que esse pai escreveu que foi muito bom? Nós vimos aqui a forma a dedicação ao trabalho. Foi algo bastante significativo para essa partilhante, como nós vimos lá na primeira vez que nós trabalhamos o caso, onde a pessoa ela ela começa a escrever, só um instantinho aqui que deu um pequeno ruído, agora normalizou. Quando essa pessoa retoma aqui, então eu estava falando, quando para esse caso que nós estudamos foi bom o pai ter escrito e quando não foi bom. Então tem coisas aqui muito legais. A questão do trabalho, a maneira como o pai escreveu teve elementos interessantes que são bacanas de a gente manter na vida da pessoa. Vocês lembram lá que ela limpava toda a casa, ajeitava, gostava de fazer as coisas? Quer dizer, aí os pais escreveram para ela que ela tinha que arrumar a casa todos os dias, fazer as tarefas de casa, arrumar toda a casa para depois ela ir brincar. Então, esse foi um elemento escrito, ficou na história de vida dela, foi excelente, foi muito bom, ela continua seguindo isso. Agora, alguns aspectos que não são tão interessantes nessa escrita. Estes elementos que o pai chegou a perder a vida, né? Isso, então, está fora de questão, quer dizer, chegar a um extremo desses, quer dizer, uma dedicação a certas coisas, a exaustão. Esse é um aspecto que a gente está trabalhando hoje, por exemplo. Às vezes a pessoa não ouve o próprio corpo e ela trabalha várias horas na loja, depois várias horas em casa, daí trabalha final de semana. É uma máquina, ela praticamente não para de fazer alguma coisa e só se sente bem quando ela está fazendo alguma coisa, senão ela não se sente bem. Então aqui há um aspecto da intensidade, vamos dizer assim,
um aspecto que extrapola, onde que esse aspecto que foi escrito pelo pai extrapola a própria existência. Quer dizer, o corpo está pagando preço, a área emocional às vezes está pagando preço, às vezes a família, às vezes, em alguns aspectos, paga o preço também. Então, dentro desse aspecto, tem que fazer uma correção nessa escrita, tem que reescrever, e é o que está sendo feito nesse momento. Tá legal? Então, essa questão do, do que é interessante ter autoria e o que não é interessante ter autoria é também um dos estudos que a gente faz aqui em filosofia clínica. Às vezes não tem mal nenhum e às vezes é até indicado que uma pessoa não escreva as próprias coisas. Às vezes a gente indica até para a pessoa, olha, para você, para tomar essa decisão, ó, vai lá, conversa com aquele velho tio que sempre estava lá te orientando, te falando que te disse para fazer tal coisa e tal coisa. Quer dizer, esse tio, às vezes, ele escreveu as coisas mais importantes da vida dessa pessoa. Às vezes é a esposa, às vezes é um filho. Olha o que tem acontecido ultimamente de filhos, adolescentes, estarem já escrevendo, filhos pequenos já estarem escrevendo a história da vida dos pais, isso ser bacana. É muito dinâmico. Nós, como sempre nós falamos, não a priori nós não sabemos o que é bom, o que não é bom, o que é producente, o que não é para a história da vida dessa pessoa. Sempre vamos precisar aí esse enraizar, conhecer, ir lá para a história, saber com detalhes, tá legal? Bem, então este é mais um aspecto importante para a gente considerar, que é sobre a autoria. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Se não, eu vou seguindo aqui, tá bem? Às vezes, essas questões são definidas por uma pessoa, por exemplo, por um professor, às vezes por um amigo, às vezes pela religião, tem muitos casos assim, pela própria família, pela própria sociedade. Tem muitos casos onde a própria sociedade escreve a história de vida. Esse que nós estamos vendo, em parte desse pai, também tem aí o aspecto social. Como nós não temos a historicidade dele, nós não temos como avançar muito. Mas vamos dizer assim, os caracteres que ele tinha para essas definições de vida, todos eles eram baseados em fatores assim. Ah, isso é bonito, isso, se eu, se eu tiver um negócio de sucesso, eu vou ser aplaudido, meus amigos vão achar que eu sou importante, se eu fracassar, eles vão achar que eu não sou nada. Então, esses aspectos relacionados a uma sociedade, muitas vezes acabam participando aí da história de vida de alguém. E, bem, isso a gente já trabalhou em alguns outros casos. Hoje nós vamos ficar por aqui, trabalhando mais o aspecto da autoria. Na próxima aula, nós vamos pegar mais aspectos da historicidade, que é como, aliás, não sei, é melhor nós trabalharmos na próxima aula sobre isso, os critérios de lembrança, a autenticidade, como essa pessoa, o que é autêntico e o que não é autêntico
que a pessoa escreveu. Nós vamos trabalhar também em historicidade, a linearidade, a estrutura dessas, dessas áreas, como fazer esses dados divisórios, como enraizar, tá bem? Então, fica como conteúdo para a aula que vem. Eu vou aqui fazer uma pausa na gravação, porque eu quero depois finalizar com uma outra parte aqui